A noite de futebol foi de muita emoção na Copa do Brasil, principalmente para os torcedores de Corinthians e Vasco. Kleber Machado traz os gols da noite agora no placar da rodada. Oi, William. Boa noite a todos. Não há dúvida, o torcedor do Vasco ficou tenso. O torcedor do Corinthians, muito tenso. E os dois devem ter desabado no sofá quando os jogos terminaram. A gente vai falar já da Copa do Brasil, mas vamos começar com o campeonato estadual. Vamos para Pernambuco. Tivemos um clássico hoje pelo Campeonato Pernambucano, um dos mais importantes clássicos do Brasil, entre Sport e Náutico. Rodrigo fez pênalti no Davi. Pênalti para o Náutico, o Eric bateu e abriu o placar para a equipe do Náutico. 1-0. O empate do Sport foi um gol bonito, uma girada bem feita pelo Neto Moura e a partida terminou 1-1. Clássico pernambucano, Sport 1, Náutico 1. No sul do país tivemos também clássico por campeonato estadual. No Campeonato Paranaense, o Atlético Paranaense venceu o Curitiba por 2-0. Mudando de competição, vamos à Primeira Liga. Chapecoense e Atlético Mineiro jogaram hoje. E o Atlético Mineiro saiu na frente com o gol marcado pelo Carlos César. E foi um golaço, ó, dá uma olhada. Foi limpando, chegou na área e bateu de pé esquerdo. 1 para o Atlético, 0 para a Chapecoense. Depois do escanteio, Cleiton fez 2-0 para o Atlético. A partir de um arremesso lateral, o primeiro gol da Chapecoense, o Wellington Paulista. E o Carlos César que fez aquele golaço. Fez gol contra. Também não dá só para ter boa noite, né? Gol contra do Carlos César e o jogo terminou 2-2 entre Chapecoense e Atlético. E a Copa do Brasil, em segunda fase, como se sabe, segunda fase da Copa do Brasil, jogo único, o mando foi sorteado lá no começo da Copa do Brasil e tivemos hoje jogos decisivos classificando times para a terceira fase. Vamos começar o nosso giro, começando por Florianópolis, onde o Avaí recebeu o Luverdense. Luverdense abriu o placar. Diogo Sodré. O Avaí empatou com o Júnior Dutra. O goleiro errou na primeira, mas depois conseguiu até fazer uma bela defesa. Só que no rebote, Júnior Dutra estava sozinho para empatar o jogo. Nos pênaltis, o Rafael Macena faz, o Leandro Silva erra. Resultado, Luverdense 3, Avaí 2, Luverdense classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Sinop de Mato Grosso recebeu o Fluminense e fez 1-0 com o Alex. Nesses jogos agora eliminatórios da Copa do Brasil, empate leva para as penalidades máximas. O Fluminense, com um belo gol de falta do Sornosa, empatou o jogo. Aí o Maranhão fez pênalti no Richarlison e o Henrique Dourado botou o Fluminense na frente. E o equatoriano Sornosa fez mais um golaço. Está jogando bem o Sornosa. E Sinop 1, Fluminense 3, o Fluminense está classificado. O PSTC deu um sufoco no São Paulo. O São Paulo sofreu um pouquinho. Cícero fez 1-0. O Lucão empatou o jogo. O Cícero fez o segundo gol. Foi um gol bonito. Olha que belo passe do Prato para o Cícero. 2-1. Aí o Breno sofre pênalti do Denilson e o Cueva marca. 3-1 para o São Paulo. O Carlos Henrique já apertou de novo a vida do São Paulo, deu um certo sufoco no São Paulo, fazendo o segundo gol do PSTC do Paraná. E o Cícero fez o quarto gol, o PSTC de Cornélio Procópio. O jogo foi em Londrina, PSTC 2, São Paulo 4, São Paulo classificado. Vila Nova e Vasco. O William falou de sufoco no começo do placar da rodada. Ó. O Tales fez 1-0. Gol bonito do Tales. E o Vasco respirou bacana. Na sequência, ó que belo gol, hein? Na sequência, o Gilberto meteu a mão na bola. O lateral foi cortar e acabou metendo a mão esquerda na bola. Pênalti, cobrado pelo Alisson, 1-1. E o jogo estava indo para decisão nas penalidades máximas. No finalzinho, Wagner, reforço do Vasco, recebeu um passe do adversário e acabou fazendo o gol. Vitória do Vasco, 1 para o Vila Nova, 2 para o Vasco. O Vasco está classificado. Brusque e Corinthians ficaram no 0-0. Jadson, estrela do Corinthians, de volta, reestreando hoje, chutou para fora. João Carlos acertou o travessão. Se ele faz esse gol, o Brusque de Santa Catarina se classifica. Carlos Alberto tem 39 anos, é rodado, experiente, chutou para fora. E o Romero fez o gol. Com esse gol do Romero, o Corinthians venceu por 5-4 nos pênaltis.
no sufoco, mas põe sufoco nisso. O Corinthians conseguiu a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Um outro time que nós tivemos, o Boa Esporte, jogou contra o Goiás, hoje em Varginha, Minas Gerais. O jogo terminou 0-0 e o Goiás se classificou nos pênaltis por 3-2. Confrontos já definidos para a terceira fase da Copa do Brasil. Corinthians e Luverdense, Fluminense e Criciúma, Internacional e Sampaio Correia, Joinville e Gurupi. Jogos já definidos: São Paulo e ABC de Natal, Cruzeiro e Murici, Vasco e Vitória, Sport e Boa Vista. Essas partidas já estão confirmadas, marcadas. Amanhã nós teremos a definição dos 20 times que vão para a terceira fase. Aí a CBF vai realizar um sorteio para decidir onde será o primeiro, onde será o segundo jogo. Porque a partir de agora, na terceira fase da Copa do Brasil, sempre decisões em ida e volta, jogos em ida e volta. Foi assim a quarta-feira. Esse foi o placar da rodada, William Vac. Nosso muito obrigado ao Kleber Machado.